Está no ar o nosso programa Sociedade em Ação, aqui na nossa Vale TV. Eu sou Márcio Líderes e convido você a estar com a gente todas as terças-feiras, às 19h30, pelo canal 14 e também pelas nossas redes sociais, em toda a nossa região de atendimento da Vale TV. Hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Margarete Andrade. Ela é formada em arte-terapia e trabalha com terapia sistêmica integrada. Vamos falar um pouco mais sobre isso, mas antes a Margarete tem que se apresentar, tem que nos dizer quem é a Margarete, né? E o porquê também dessa escolha, né, Margarete, por arte-terapia, né? Da onde vem isso, né? Prazer em te conhecer, muito obrigado por ter aceito o convite. Grata pelo convite, né, de estar aqui. E antes de mais nada, eu estou a serviço, né? A gente sempre diz que um terapeuta ele está a serviço, né? Ele não está a serviço do ego, e sim do servir, né? Então eu sou Margarete Andrade, eu sou natural de São Joaquim, Santa Catarina, moro em Novo Hamburgo já há muitos anos. A minha escolha na época era por terapias em todos os âmbitos e, enfim, 2005 o que tinha de curso na área do desenvolvimento humano, das humanas, era terapias expressivas. Mais tarde a Fevale mudou para arte-terapia, mas o curso ele é um bacharel que tem 50% da grade em, enfim, disciplinas da psicologia, da pedagogia, enfim, das artes. E, paralelamente a isso, eu fiz as especializações, pós-graduações em terapia familiar e casais, psicopatologia e dependência química, constelação familiar, das holísticas, o reiki, florais, aromaterapia, enfim, uma infinidade de técnicas. Para quê? Para estar a serviço, né, das demandas emocionais, que hoje a gente sabe que tem uma demanda muito grande, né? Então, as técnicas, eu posso falar de várias técnicas, mas o que eu realmente criei dentro da terapia sistêmica integral é um formato com várias técnicas onde trabalha corpo, mente e espírito da pessoa em todas as áreas dela. Então, dependendo da demanda dela, a gente vai utilizar uma ferramenta que mais se adapte para ela, né? E assim sucessivamente, né? E a gente percebe com o passar do tempo, né, Margarete, que com essa vida moderna e essa ansiedade que se gerou, isso acaba refletindo no dia a dia das pessoas de uma forma muito mais ampla, né? Nas famílias, nesse imediatismo de querer as coisas agora, de não esperar mais. Uhum. Isso reflete de uma forma muito negativa, né, na vida das pessoas. Então, o fato de tu ter esse auxílio ele é fundamental, né? Sim, em verdade é o que a gente observa, né? Complementando o que eu comentei antes ali, tem um estudo, não lembro agora de qual universidade de fora que é, mas tem, estima-se mais de 1 bilhão de pessoas com problemas emocionais. E as que mais a gente vê, assim, ansiedade, depressão, enfim, elas estão no topo e afeta, né? Não tem como não afetar, né, corpo, tipo assim, todas as áreas da pessoa, o físico, o mental, o emocional, o energético e o espiritual. Ou seja, num conjunto, a pessoa vai ser afetada. E, consequentemente, se no trabalho ela não consegue separar isso nos outros cenários dela, ela vai ter problemas, né, em várias camadas também, né? E a gente percebe também, você deve trabalhar bastante com criança também, né? Reflexos ainda também, inclusive, da pandemia, né? Dessa ausência de convívio social, né? Exato. Hoje, quando eu me refiro a crianças, eu sempre tenho um acompanhamento maior com os pais. Porque as crianças hoje, elas têm muita informação nas mãos e às vezes os pais, por estarem tão, digamos assim, preocupados com tantas questões, eles precisam também ter suporte para poder auxiliar o filho, porque ele vai vir para uma consulta, uma sessão de arte-terapia, que seja, pedagogia, enfim, até com psicólogo, mas é com os pais que ele fica mais tempo. Esses pais precisam também estar preparados para essas demandas das crianças.
E o que a gente viu também muito na pandemia? Muitas famílias se desfazendo, né? Por não conseguirem... Não estavam acostumados a conviver. Não. Era cada um no seu canto, trabalhando, estudando, mas quando precisou conviver junto, não conseguiu. Exato. Então, por isso, baseado até nessa informação, que hoje eu vejo o cenário, o contexto familiar, antes de atender a criança. Pois é. Antigamente se tinha, né, uma ideia de que qualquer tipo de problema mental ou problema emocional tinha uma certa distância, as pessoas se distanciavam disso, né, queriam ficar longe disso porque achavam que aquilo era feio ou etc. Mas hoje em dia a gente percebe que isso está mudando também, né? Graças a Deus, Márcio, porque sim, eu sou da geração de que lá em 2005, né, que, a gente diz, às vezes um bloqueio que tu tem está relacionado com um propósito que você tenha na vida, né? Eu tinha muita vergonha de procurar ajuda na época, né? Enfim, provavelmente outras pessoas até hoje têm, porque ainda tem esse rótulo de que quem procura ajuda emocional, seja ela em que âmbito for, é porque é louco. E não é. Na verdade, a gente tem questões, né, para resolver. E essas questões, muitas vezes, não é que a gente não saiba. Talvez nós sozinhos, né, sem uma ajuda profissional, a gente resolve. Mas pode demorar um pouquinho. E quando a gente tem um suporte, vai mais rápido. Né? Dentro da parte sistêmica, né, da constelação familiar, a gente observa muitas repetições de padrões. Então, tem muitas questões que muitas vezes vêm de gerações muito, né, digamos lá, da parte dos pais, e assim sucessivamente, que vem se repetindo. E não é que a pessoa não seja suficientemente inteligente para perceber que tem algo errado, mas às vezes sozinha ela não consegue identificar que é um padrão que vem vindo de geração em geração, e até que ela se dá conta, não, mas eu posso fazer diferente. Eu não preciso dizer que eu vou ser melhor que as minhas... Não, de forma alguma. A gente diz que isso seria uma arrogância, né, sistêmica. Então a gente diz que você pode fazer diferente. Você pode procurar ajuda e ser uma pessoa saudável. Né? E também, hoje, bipolaridade, enfim, N transtornos, né, precisa sim também de acompanhamento psiquiátrico, que é um tabu maior ainda. Vai no psiquiatra, agora sim, é louco. Não, são demandas, são disfunções. A pessoa que é diabética, ela não toma insulina? Né? O hipertenso não toma lá a sua medicação para controlar? Por que a pessoa não precisa também de um suporte medicamentoso para uma parte dela que não está, por alguma razão, funcionando 100%, né? É porque muitas vezes a gente percebe que um pequeno ajuste pode fazer toda a diferença, né? É incrível. Isso a gente percebe muito nos grupos, assim, Márcio. As pessoas trazem questões que às vezes no individual ela tem vergonha de falar. E é bem o oposto. Por isso que eu gosto de trabalhar com essas duas formas, individual e grupo. Tem pessoas que têm vergonha de falar em grupo, as questões, trazer assim uma pergunta ou uma dúvida, uma queixa. E já outras conseguem falar mais em grupo. Então elas trazem isso de uma forma mais, como é que eu vou te dizer, suave. E às vezes é uma fala do colega, do grupo, que encaixa. Não precisa nem ser do mediador do grupo. O próprio grupo devolve. É que a pessoa, na verdade, ela acaba se identificando, né? Uhum. Porque ela percebe que ela não está sozinha. E eu acho que isso faz com que ela fale, né? Perfeito, porque assim, a rejeição, os níveis de abandono, de tudo aquilo que está guardado muitas vezes, faz com que ela se sinta excluída, né? Então, quando tu ouve de uma outra pessoa, não, mas se o Márcio pensa assim, sente isso também, nossa, ufa, não sou só eu. Então, às vezes, uma fala dele, só o fato já acolhe a pessoa e ela sai dali já com uma outra perspectiva, assim, dela mesma, né?
É que o ser humano ele é um ser social, né, por natureza. E ele, com o passar do tempo, parece que, ao invés de aprender a aprimorar o convívio em sociedade, ele vem, até por força da tecnologia, ele vem se distanciando, né? Então ele não está participando mais tão ativamente de projetos sociais, de integrações sociais, de festas. A gente vê, para quem tem filho adolescente como eu, que não existe mais aquela aproximação que nós tínhamos na nossa época, né? Então, e isso faz com que tu tenha um prejuízo, né? Perfeito. E infelizmente, assim, a tecnologia para muitas coisas é uma bênção e para outras nem tanto. Essa questão de convívio, ela é notória, né? A gente observa muito onde não tem uma disciplina, onde não tem essa busca, né, do conjunto familiar ali, se distancia muito, se perde muito. E quem já era retraído, né, com essa nova sistemática de ficar escondido atrás de um telefone ou de redes sociais, até porque aquela vida que está ali na rede social, ela não é real, né? Ela é uma vida perfeita, ela é uma vida de fotos maravilhosas, de corpos maravilhosos, né, só de coisas boas na maioria das vezes, né? E não reflete a realidade, né? E isso até é uma certa forma, assim, da pessoa se esconder, né? É uma vida editada, né, Márcio, que a gente diz. Então, ninguém quer mostrar as suas vulnerabilidades. E todo mundo tem, né? Todos nós somos humanos, né? É o que eu sempre digo assim, só para lembrar. Somos humanos, a gente é passível de erro e acerto. Eu digo só, a gente está livre para ter novos, né? Os mesmos que a gente já cometeu, né? Então, isso é muito comum a gente observar. Né? A gente percebe, né, a busca da perfeição que de fato não existe, né? Não, o que existe, o que acontece assim, o que eu observo, Márcio, disso? Existe uma idealização de um mundo perfeito, do corpo perfeito, do relacionamento perfeito, da vida perfeita. Ok, no mundo ideal tudo pode acontecer. Agora, na vida real, nada é pronto. A gente constrói relacionamentos, a gente constrói uma carreira, a gente constrói amizades saudáveis, enfim. E isso é o que as pessoas muitas vezes não querem. Elas querem uma pílula de... Ok. Resolver isso agora. E nem sempre é assim. Então, até a própria cura emocional, ela é um processo. Às vezes, na primeira sessão, tu já tem um insight e sai já com muitas questões alinhadas, ajustadas. Mas é o amanhã e depois e em diante, que você fazendo de novo, né, aprimorando, é que vai determinar, assim, aquela mudança de comportamento, aquele sentimento que tu tinha. É constante, é como banho, é todo dia. Né? Então, é essa constância que muitas vezes as pessoas perdem no meio do caminho e não tem os resultados que o outro tem, mas o fulano tem sorte. Não tem, não. É constância, é disciplina, é persistência, garra e se entregar ao processo mesmo. Verdade. Nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta nós vamos seguir com esse bate-papo maravilhoso aqui com a Margarete Andrade. Já fica com a gente. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida.
Estamos de volta com o nosso programa Sociedade em Ação, aqui pela Vale TV, todas as terças-feiras às 19h30. E hoje nós estamos falando com Margarete Andrade, estamos falando sobre esses tratamentos, né, que nós temos de terapias novas, né, com trabalhos modernos que realmente, né, fazem a diferença na vida das pessoas em um mundo tão acelerado como nós vivemos hoje. Margarete, e me explica uma coisa, a gente falava também, tu tem uns atendimentos também em clínicas, em locais diferentes, inclusive para dependência química, isso trabalha também com isso, né? Sim, há 15 anos eu trabalho com essa demanda que é bem desafiador, a gente pode dizer assim, que a pandemia do Covid, ela estacionou, né? E a da dependência química, do consumo de drogas, ela segue. E acredito que está longe de terminar assim. E é uma demanda que adoece não só a pessoa que usa, mas também a família. Digamos assim, de 4 a 9 pessoas, direta e indiretamente, são afetadas pela doença, né, da dependência química. Então, eu atendo uma única clínica hoje, uma vez por semana, onde eu trabalho com eles em grupo e também individual, trabalhando realmente assim a conscientização. E o que a gente vê já são níveis muito avançados, tem de todos os níveis, do menos comprometido, digamos assim, cognitivamente, aos mais avançados, né, devido ao uso de substâncias lícitas, álcool, enfim, e ilícitas também, né? Então, eu acho que assim, digamos que é o mais desafiador, assim, dos meus nichos de trabalho, é o mais desafiador porque o índice de recuperação ele é muito pequeno. Eu fico pensando justamente nisso, né? Drogas lícitas, por exemplo, que nem o álcool, né? Eu acho que é um dos piores, porque ele está disponível em qualquer lugar, né? Se a pessoa tem algum problema com álcool, ela vai numa festa, vai num churrasco, vai num aniversário, e lá está disponível, né? Então, tu fazer esse controle pessoal de dizer, não vou beber, é muito difícil, né? Porque na verdade não é só É uma droga social, né? É uma droga social, ela é mais fácil, como você falou, é mais fácil de comprar pão. Ela mata mais que cocaína por ano. As pessoas têm ainda aquela ideia de que eu bebo só socialmente e não sabe já o quão é dependente já do álcool. Tem, como é que eu vou te dizer assim, uma demanda de pessoas que usam para diversas formas. Tá triste? Bebe. Tá feliz? Bebemora. Né? Então, e como você falou também nas festas, né? Muitas vezes é um aniversário de uma criança. E tu não vê uma comemoração, só uma comemoração, uma celebração, você vê uma bebemoração. E ali a criança já começa a aprender também, né? E não ter esse controle, né? O quão difícil é a pessoa entender isso também, né? É Sim. Difícil ela saber que ela sabe beber, que hoje eu não vou beber, entende? Tu ter esse controle, né? Sabe qual é a diferença, Márcio? Assim, porque alguém pode ficar assim, o que essa mulher tá falando isso, né? Eu tenho controle, sim. Tem pessoas que abençoadamente têm controle, que bebem, sim, socialmente, enfim. Porém, existe na dependência química o que a gente chama de predisposição. A pessoa que desenvolve isso, ela não bebe socialmente, ela faz o abuso. Ela bebe todos os dias, ela bebe em grandes quantidades. E isso é o que vai trazer inúmeros prejuízos e a dependência, né, pelo consumo. E nesses grupos que tu vem trabalhando, e ao longo do tempo também tu vai construindo nesses grupos, né, e vai sendo um objeto de estudo. Sim. Né? Constante, de aprimoramento, tu vai vendo o que funciona, o que não funciona, né, o que funciona para um, daqui um pouco não funciona para outro, porque eu acho que esse talvez seja um dos grandes desafios, né, porque nenhum ser humano é igual, né, tu não consegue aplicar para o Márcio, né, o que funciona para a Margarete e vice-versa, né, então
Eu acho que esse é um dos grandes desafios, né, da ciência humana, de tentar entender a mente, né? E isso não se aplica, essa teoria que você colocou, Márcia, ela se aplica não só para grupo, mas no individual também. Quando a gente atende duas pessoas da mesma forma, a gente está atendendo errado. Porque cada um é um universo. Cada um tem uma história de vida, cada um vem de uma demanda, vem de um contexto familiar, vem de uma história de sofrimento. Pode ser um que tem luto do pai e luto do pai. Mas como que foi a criação? O que cada um teve ali, né? Então, cada um é um universo e precisa, né, digamos assim, ser olhado individualmente, na sua essência, né? O que fez com que ele desenvolvesse, né? Daqui a pouco duas pessoas, um tem e outro não predisposição à dependência, né, ao abuso de substância, né? E uma grande maioria não é só uma comorbidade que a pessoa tem. Quando ela desenvolve a dependência, pode fazer uma avaliação que ela vai ter inúmeras outras questões, né, enfim, para serem tratadas. Margarete, e me diz uma coisa, é fascinante esse estudo da mente humana, e esse tempo que leva para poder diagnosticar uma pessoa, para poder levantar os problemas que essa pessoa tem, é muito demorado isso? Varia de pessoa para pessoa? Como é que funciona isso? Na verdade, sim, em se tratando na linha da dependência química, especificamente, o que a gente observa, né? Aquilo que você comentou antes, a gente vai observando e contextualizando teoria e prática. Com 3 meses, a gente observa que, dependendo da substância que a pessoa usa, ela oxigena melhor. Então, ela começa já a organizar melhor os pensamentos. Com 6 meses, se você vai fazer um toxicológico, 6 a 7 meses, não há mais substância no organismo. O que não quer dizer que ela está curada da doença. A dependência química é uma doença tratável, não é uma doença que tem cura. O que a gente fala em cura é das questões emocionais dela que podem levar ela a voltar a usar e ela estacionar isso, né? Então, digamos, dentro da avaliação, né, depois desses 6, 7 meses, a gente pode começar a ver o que realmente se desenvolveu, porque a doença é assim, antes do uso, é provável que ela já tivesse predisposição a algumas doenças, digamos assim, alguma psicopatologia, digamos assim, né? Com o uso, eu brinco com eles que ela dá filhotes. E aí só depois dessa desintoxicação que a gente pode observar o que realmente ficou, né? Ou o que piorou dentro da psicopatologia. Daí vai para a linha da bipolaridade, é muito comum, não é natural, mas é muito comum. E outras, digamos, borderline, enfim, tem uma infinidade de, digamos assim, de psicopatologias que se desenvolvem. Esquizofrenia, é muito comum a pessoa desenvolver. Então, e dentro... E nesse trabalho que tu tem já desenvolvido ao longo dos anos, a gente pode dizer que no passado se tinha um desconhecimento desse tipo de doença, ou a vida moderna veio piorando isso? O que a gente sabe, Márcia, é que as drogas, né, o próprio álcool, né, ele já existe há milênios. Há milênios, né? Substâncias que alteram a consciência também existem. Então, com o tempo, elas só foram piorando. Então, que antes, até alguns anos atrás, a gente tinha, né? O dependente químico era considerado louco, né? Ele estava louco. Em algumas falas que a gente pega, assim. Mas hoje, se a gente observa, é tratado sim como doença, não é? Para algumas pessoas dentro da sociedade, ele é o vagabundo, enfim, o lixo humano, aquela coisa bem, bem chula,
mas a gente não, a gente acredita ainda no ser humano, que existe sim uma doença ali, e que sem a doença ele pode, né, com acompanhamento e manter uma recuperação saudável, ter uma vida normal como qualquer outra pessoa. E as crianças e adolescentes, como é que é o acompanhamento com eles, né, nessa fase escolar? Como é que funciona hoje com tecnologia? Como é que está isso, assim? Em relação aos problemas de relacionamento, problemas mentais de modo geral, eu vou dizer ansiedade. Márcio, sabe o que eu observo hoje, assim, sinceramente? As pessoas confundindo muito, principalmente os adolescentes e crianças, esse mundo fechado, ou até a própria inteligência artificial como recurso, como sendo a válvula de escape, jogos. E é desafiador, é onde eu digo para ti, que sem o trabalho conjunto da família, dos pais, fica quase impossível abordar só a criança e ela ter consciência de que existe um comportamento ali disfuncional, digamos assim. Precisa sim de alguém, de um adulto, de um responsável que seja, para fazer essa, né, digamos, essa logística toda de acompanhamento. Pois é, porque a gente percebe assim que o mundo moderno também forçou um pouco mais as crianças de alguma maneira, pela forma que o mundo está, né, desenvolvido hoje, com essa velocidade de informação e esse bombardeio de desinformação também que a gente tem todos os dias, com as facilidades de inteligência artificial que a gente tem, né, onde a gente, e já li isso, e para ti deve ser muito mais engraçado, entre aspas, também, pessoas consultando com o ChatGPT, né? Sim, até tem se não me engano, saiu agora uma reportagem, enfim, que ele foram limitadas algumas coisas, a parte jurídica e da parte da saúde, sempre tinha pessoas consultando, né, enfim, e o que a gente, eu sempre brinco, né, é uma inteligência artificial, não é uma inteligência emocional. A emocional a gente desenvolve, né, só trabalhando, né, se colocando, né, no processo para desenvolver isso. Né. É verdade. E é importante a gente destacar que esse trabalho é um trabalho de longo prazo, né, Margarete? É um trabalho importante que é feito com as pessoas. E eu queria também que tu deixasse aqui os teus contatos, né, para quem estiver passando por alguma dificuldade ou também quiser se conhecer melhor, porque isso também é necessário, né? E nada melhor do que ter a participação e a ajuda de um profissional nesse momento, né? Como é que as pessoas te encontram, né? Tu tem algum grupo também que tu possa divulgar? Sim, então, eu estou trabalhando agora no final do ano já estamos encerrando, né? Mas no meu Instagram, Margarete Andrade, nós temos algumas informações de contato para o WhatsApp e também lá pelo direct, né? Sobre, enfim, qualquer dúvida que qualquer pessoa tiver sobre tratamento, né, sobre várias demandas, né? Na internet a gente sabe que a gente tem que, como é que eu vou dizer, nichar, né? Então, mas hoje eu atendo homens, mulheres, adolescentes, enfim, trazendo, né, um suporte emocional para a demanda da pessoa, né? Então, para ter uma vida mais leve, mais saudável, porque a gente diz, né? O corpo, a mente e o espírito precisam estar alinhados. Senão não tem como... Um não tá separado do outro, né? Então, pelo Instagram, Margarete Andrade é o mais... Lá também tem informações do meu WhatsApp, que a gente pode, enfim, fazer um melhor, enfim, contato. Tá ótimo. Gente, o programa é curto, né? Quero agradecer mais uma vez a presença da Margarete, dizer da alegria dela ter aceito o nosso convite. E você também aí, fique conosco todas as terças-feiras às 9h30 e procure também a Margarete, né, que com certeza será bem atendido. Nós ficamos por aqui. Na semana que vem, 19h30, estaremos de novo com o nosso Sociedade de Ação. Um abraço e boa noite a todos.